Boa tarde, hoje é sexta-feira e a nossa famosa live de sexta-feira está aí no ar, né? Vamos começar a falar sobre aquilo que o Senhor tem para esse dia. Enquanto vocês vão entrando, se preparando para entrar aí, alguns sumidos, e eu vou colocar o texto de hoje, o tema que nós vamos falar, amém? Então deixa eu colocar aqui. Esse é o tema, vou fixar ele. Cadê aqui? Fixar. Olá, Abel! Olá, os irmãos aí que estão entrando. Saudade de vocês, glória a Deus, amém. Deixa eu acertar aqui que tá tudo torto hoje aqui, pera aí. Pronto. E aí, como é que vocês estão? Como é que tem sido a semana de vocês? Como que tem sido aí? Conta pra nós, conta as bênçãos, dize como são. Amém. Olha aí a Valéria de Maringá. Amém, glória a Deus. Amém, Vânia. A Vânia esteve conosco aqui ontem, jantou conosco. Aos pouquinhos vamos voltando aos normais, né? Não ao normal que era antes. Já falamos sobre isso, né? O que estava antes dessa quarentena não era o normal de Deus, mas começamos a nos rever, a ter comunhão, sem muito abraço, mas pelo menos podemos nos ver, né? Amém. O Senhor mudou para Valinhos? Não, Michel, não mudei não. Mas olha, eu tenho que ver por que que Valinhos está mais aberto que São Paulo, né? Mas eu posso garantir que em breve nós vamos estar se vendo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos com a expectativa de dia 25 de julho. Nós estamos orando ainda, né? É uma oração para que no dia 25 de junho nós voltamos a fazer nossos cultos, sempre na parte da manhã por enquanto, né? E depois nós vamos ver como é que nós vamos lidar. Mas em breve teremos as nossas novidades. A semana que vem teremos alguma coisa aqui em casa, Michel. É o casamento do Ricardo e da Leide. Então, vamos nos ver. Amém, glória a Deus. Amém. Quando vocês estão entrando aí, me contem como é que foi a semana de vocês. Ontem nós tivemos uma live na quarta-feira, também aqui em São Paulo, mas foi uma live mais fechada, na sala de vídeo. E olha aí o pessoal de Curitiba. Amém, Maria, foi um culto. Culto, culto, culto. Amém. Hoje está mais frio aqui em São Paulo, para aqueles que não estão acostumados com o clima de São Paulo, mas São Paulo é assim, né? Tem um dia de frio, um dia de calor, um dia de frio, um dia de calor, e hoje está frio, e bem frio. Amém, vou ver os irmãos, é isso aí. Olha, nós estamos com uma expectativa muito grande, esperamos bastante tempo, queremos fazer no tempo do Senhor, né? Até hoje temos tido a direção de não retornar aos cultos, mas temos orado ao Senhor para saber qual que é o momento, se chegou o momento, né? E do meu coração uma expectativa muito grande. Tenho conversado com alguns irmãos, eles têm dito das experiências que eles estão tendo no Senhor, e isso tem me alegrado, porque de uma certa forma eu percebo que todo esse tempo. Ah, tô vendo a irmã Cida, peraí que eu vou falar um negócio. Tô vendo que todo esse tempo que estamos em quarentena tem servido para a edificação, para a transformação da igreja. Eu penso que é por isso que ainda nós não voltamos, para que toda a igreja esteja num só espírito, na presença do Senhor. Ó, a irmã Cida está aqui, eu queria aproveitar. E, irmã Cida, não sei se a senhora está próxima ao meu irmão, mas hoje é aniversário de uma pessoa muito especial para toda a nossa igreja aqui de São Paulo, nosso irmão Wagner. E eu gostaria de, em rede nacional, dizer isso, o quanto amamos a vida dele, o quanto ele é importante para as nossas vidas. E saber que hoje ele faz mais um ano de vida, para nós é uma alegria muito grande. Porque a vida é um dom, é uma graça, é um favor imerecido que temos de Cristo Jesus, né? Que temos de Deus. Então saber que ele está fazendo mais um ano de vida é saber que o Senhor tem sido bondoso e que a sua vida é especial para nós e principalmente para Deus. Então feliz aniversário, Wagner. Já mandei um monte de recadinho aí, né? Então tá bom. Deixa eu ver, são 3h03. Eu não sei se todo mundo entrou, não sei se o pessoal de São Paulo ainda vai entrar, mas vamos começar. Vamos começar assim mesmo. Olha, irmãos, coloque aí na agenda de vocês que é toda sexta-feira a nossa live. Ela vai continuar, independente da quarentena ou não, tá? Então, não façam boicote comigo, não façam projetos às 3 horas da tarde. Sexta-feira é dia de ver o pastor Edivaldo aqui em São Paulo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e pedimos, Pai, que nesta hora Teu Espírito possa falar aos corações de cada irmão. Ah, Deus querido, que Tu possas visitar os lares, Senhor, que estão aqui hoje conosco, Senhor, visita cada um deles, transborda, Senhor, Tua presença sobre suas vidas.
Nós oramos a Ti e pedimos que essa palavra possa cair em terra boa, ó Pai amado, ser bênção, ó Pai amado, para cada um deles. Nós oramos a Ti e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vi que muita gente entrou. Amém. O pessoal de São Paulo deve estar entrando também. Hoje nós vamos falar sobre a lupa de Deus, né? Deus tem passado os olhos sobre a terra, né? E nesse tempo, no nosso tempo, tem usado uma lupa, né? E eu vou explicar por quê. Então vamos, antes de mais nada, abrir nossas Bíblias. Eu trouxe as duas hoje, né? Nós vamos falar das duas Bíblias hoje. Então, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vamos lá, vamos abrir em Ezequiel. É um profeta maravilhoso, recomendo todos que possam ler esse livro em casa. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Então vamos lá. Ezequiel 22, 30. Vou ler primeiro nessa Bíblia aqui, depois vamos para a mensagem. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destrua, mas a ninguém achei. Amém? Então, lido aqui, vamos para a Bíblia Mensagem. Vamos lá. Eu acabei não marcando, então os irmãos aí, paciência, vamos achar aqui Ezequiel. Ezequiel. Veja se o som tá bom aí, vão dizendo se está tudo certo, o vídeo, o áudio. Ezequiel 22, 30. Já falei que essa Bíblia tem uma mensagem, a tradução dela é mais como se fosse uma mensagem, tá? Então ela vai ser um pouco diferente da sua tradução aí. Mas para a gente entender, é importante ler ela também. Diz assim: Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso, alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, se pusesse na brecha e protegesse esta terra, para que eu não tivesse de destruí-la. Não achei ninguém. Ninguém mesmo. Bem interessante, né? A forma como ele fala. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre... Ô, Neilinha, paz, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse momento do povo de Israel e esse momento onde parece que Deus desabafa, né? Eu vou usar essa expressão, mas não é isso que Deus faz. Ele constata, ele fala que ele olhou todo o Israel e não encontrou ninguém que estava apto para ser um instrumento dele naquele tempo ali no povo, né? A palavra que chama atenção é brecha, né? Nós muitas vezes ouvimos, principalmente nas igrejas pentecostais, essa expressão, né? Fica na brecha, irmão, fica na brecha, né? E brecha é um vão, né? Uma falha, e Moisés ficou na brecha de uma rocha, na falha de uma rocha, e ali viu as costas de Deus, né? Então a brecha, pelo literal aqui do texto, havia um muro, e esse muro havia uma falha, né? Uma ruptura, e alguém tinha que se colocar naquela ruptura. Então a palavra brecha no grego significa rompimento, fenda, né? E isso é interessante nós falarmos sobre isso, porque o muro de Jerusalém era o sinônimo, a alegoria da defesa, né? Da fortaleza, e era um muro impenetrável, gigante, né? Então ver rachaduras, ver fendas, ver rompimentos nesse muro significa que a segurança daquele povo estava baixa, né? Estava exposto aos seus inimigos. E o momento do povo de Israel era um momento muito delicado, porque era um momento onde os povos se levantavam contra eles. Já se havia rumores de guerra, já se havia todo tipo de situação que pudesse causar temores em todo o povo, mas não havia pessoas, não haviam instrumentos que Deus pudesse usar para proteger o seu povo. Eu gostaria de começar dizendo que como é maravilhoso amar, adorar esse Deus que nós louvamos e estamos pregando hoje para vocês. Como é maravilhoso falar sobre Cristo, porque nós percebemos que esse Deus ele não é vingativo, ele não trabalha com revanchismo, ele não trabalha com ódio, ele não trabalha com o material que nós seres humanos trabalhamos. Então a preocupação de Deus sempre foi o cuidado com o seu povo. A preocupação de Deus sempre, em todo tempo e imutavelmente, ele sempre se preocupou com as nossas vidas. Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o mal que havia sobre a nossa vida, de toda a maldição que havia caído sobre as nossas vidas. Mas a questão ali é que o que Deus queria fazer
ou como ele queria agir. Ele não tinha condições de encontrar pessoas, né? Como foi maravilhoso para Deus encontrar Noé, como foi maravilhoso para Deus encontrar Maria, encontrar Esther, encontrar Daniel, encontrar Jó, homens e mulheres de Deus que foram referências e que foram a diferença de suas gerações. Quando Deus encontra um coração que é ávido, que ama os altares do Senhor, que tem prazer em estar na presença do Senhor, então como isso alegra o coração dele? Porque ele pode usar estas pessoas como instrumento para o seu tempo. E no tempo de hoje não seria diferente. Deus continua com o mesmo cuidado. Ele continua com a mesma atenção pelo seu povo. Cristo já veio, já ressuscitou, nós sentimos o Espírito Santo, ele está ao redor de nós, em volta de nós, dentro de nós, em todo o tempo, em todo lugar, em todas as maneiras, de todas as formas, mas a questão toda é que hoje o Senhor também continua procurando homens e mulheres que possam amar aos seus altares, amar a sua lei, amar a ele acima de todas as coisas, ao ponto de ser um instrumento dele contra as fissuras, as rachaduras que existem dentro da igreja. É óbvio que eu estou falando igreja porque o mundo já está condenado. O mundo não pertence a ninguém a não ser Satanás. Ele controla o mundo. Ele é o príncipe de tudo isso. Mas a igreja pertence a Cristo. E num determinado momento a igreja pode estar com seus muros com fissuras. As pessoas que estão na igreja podem estar desprotegidas contra o ataque do inimigo. Então, o tempo todo nós temos que tapar brechas. E não apenas isso. Nós, enquanto pessoas, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, podemos ter fissuras em nossas vidas, rachaduras. Podemos ter lugares que são lugares onde as setas alcançam com maior facilidade. Então Deus precisa levantar homens e mulheres que possam servir como um instrumento para tudo isso, para as pessoas que possam estar com rachaduras, com fissuras em suas vidas, como para a igreja que possa estar à iminência de ser atacada pelo inimigo. E para nós entendermos isso, nós vamos ter que ler também alguns versículos que falam especificamente do momento que estava esse povo, né? Então, lá no capítulo 22 mesmo, eu acabei acho que não marcando o versículo aqui, né? Mas no capítulo 22 mesmo, deixa eu ver aqui, se eu acho. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 27, né? Vamos ler até o 28, que o 28 tem uma palavrinha bem interessante para nós falarmos. Então vamos ler o capítulo 22, do 25 até o 28. Conjuração, 24, vai. Filho do homem, capítulo 22, do 24 em diante. Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e os meus sábados escondem aos seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, e predizendo-lhes mentira, e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado por ele. Então, Deus começa a esclarecer e trazer luz sobre como o povo estava, né? E eu fiz aqui umas observações. Havia um relato de degeneração do povo de Israel, né? O povo estava completamente caindo em pecado. Aí nós vemos a fissura, o pecado, a tolerância ao pecado, o momento onde nós desconsideramos as coisas que não agradam ao Senhor, né? Elas são uma fissura em nossas vidas. Quando olhamos para certas coisas e não colocamos sobre ela o peso devido que a palavra nos diz, né? Eu não quero cair para o legalismo, mas eu quero cair justamente para a libertinagem. Quando todas as coisas me são lícitas e eu posso fazer todas as coisas porque ninguém está me vendo.
Eu não estou mais na igreja, não tenho o pastor por perto, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser, eu posso estar onde eu quiser, porque Deus sabe do meu coração, né? Então, quando nós relativizamos as coisas, quando nós começamos a mostrar que aquilo não era tão errado como eu imaginava que fosse, ou não é do jeito que o pastor está falando, né? Ou pior, por nós não vermos a disciplina e o juízo ao mesmo tempo que o pecado ele é gerado, nós criamos uma certa resistência e acreditamos, como se fosse por lenda, de que tudo aquilo não vai acontecer conosco. Era exatamente assim que o povo de Israel estava. E isso era uma fissura. Deus viu estas coisas. Ele viu o quanto o povo estava inclinado, o quanto o povo estava despreparado e pronto para cair no seu erro, né? E caindo em pecado, todas as maldições que viriam sobre um povo pecador, todas as plantações, a colheita de sementes plantadas de forma errada viriam no tempo correto. Então Deus já estava se antecipando e dizendo: olha, tem fissura no muro de vocês, tem coisas erradas na vida de vocês, né? E é interessante falar sobre isso na quarentena, né? Porque da mesma forma que aquele povo estava, hoje eu posso identificar esses mesmos sintomas em alguns momentos da nossa história atual, né? Então ele fala que os sacerdotes transgrediam a lei. Como é comum, nós vemos reportagens de homens que deveriam ser referência de padrão e moral, homens que deveriam falar da lei do Senhor como pessoas qualificadas, serem pegas em sua própria presunção, em sua própria estultícia, ou no que diz respeito a você mesmo, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo pego em sua fragilidade, no momento de confronto, no momento de pico de estresse, você deixa para fora aquilo que você deveria ter exorcizado, deveria ter entregue ao Senhor há tanto tempo, né? Os príncipes eram mais parecidos com lobos no meio do povo, né? Os seus governantes queriam comer o povo, eles queriam dilapidar o povo, aumentavam as quantidades de viúvas, era assim que tinha, né? Eles matavam as pessoas e ficavam com seus bens, porque eles tinham tamanha sede pelo poder. Nós vemos isso hoje em nossos governantes, onde o único interesse que eles têm é pela causa própria, pelo enriquecimento pessoal, pela perpetuação do poder. Nós temos visto isso, né? Líderes, chefes, pessoas que estão aí na autoridade assumindo posturas de lobos, né? E por fim ele fala: profetas que arrebatam as vidas e seus tesouros, né? Profetas que são pagos, profetas que estão ali para dizer o que lhe é conveniente. Então, os tempos eram maus na época de Ezequiel, os tempos são maus nos dias de hoje. Mas como todos nós estamos enfrentando um mal maior, que é o vírus da Covid, parece que todas estas coisas foram colocadas de lado e nós estamos apenas nos atentando para os informativos de jornal. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é que se chegamos ao ponto que chegamos, é porque todas as coisas que nós deixamos de lado, elas abriram rupturas, tanto nas nossas vidas, quanto na nossa igreja, quanto na sociedade, quanto nas relações de família que tínhamos. E hoje elas adentram dentro da sua vida e elas expõem você ao ataque do inimigo. E é exatamente isso que nós temos que evitar. Então, quando nós olhamos para o momento de Israel, nós percebemos como nós estamos parecidos com ele, né? E aí ele fala uma coisa no versículo 28 que eu fui até atrás. Ele fala assim, ó: e os seus profetas têm feito eles reboco de cal não adubado, né? Então, eu não sou muito bom em construção, mas eu fui atrás, tá? Reboco de cal não adubado é aquele gesso, né? Então, o que os profetas estão fazendo, né? Então, eles percebem que tem alguma coisa errada, mas há um interesse por trás. Eles jogam um gesso naquele buraco e aparentemente está protegido, mas nós sabemos que o gesso é frágil. Nós sabemos que ele jamais segura, jamais impede que alguma coisa possa passar por ele. Então, os remendos que as pessoas estão procurando são esses coachings, esses filósofos, esses livros de autoajuda, essas consultas humanitárias, essa fala que eu te escuto. As pessoas estão buscando as respostas nos lugares errados. Lugares que são pagos para dizer coisas que agradam os nossos ouvidos. Mas enquanto todas estas coisas estão acontecendo, eu não sei se você consegue se enxergar diante de tudo isso, mas eu consigo me enxergar, né? Diante de todas estas coisas, nós temos um Deus, eu não tenho lupa aqui, né? Vou usar isso aqui. Nós temos um Deus que está olhando
né? Nos tempos do Velho Testamento, Deus olhava, mas agora eu faço uma leitura própria. Deus está com uma lupa para realmente ver todas as coisas que estão acontecendo no detalhe. E o curioso, como ele diz, é que ele não tem encontrado. Não tem encontrado homens e mulheres que se levantam no meio da igreja. Não tem encontrado homens e mulheres que possam ser instrumentos de Deus neste tempo, em sua casa, em sua vida. Maridos que não estão se levantando em suas famílias. Esposas que não estão se levantando em suas casas. Filhos que não estão se levantando. Poxa, pastor, por que o senhor diz isso? O senhor não está na minha vida? O senhor não está vivendo? Porque a palavra diz que há rachaduras, há fissuras, né? Deus tem mostrado tantas coisas para nós, como homens e mulheres de Deus. Deus tem nos mostrado tantas coisas através da nossa sensibilidade humana, que nós apenas enxergamos e fazemos leituras, muitas vezes soprados pelo Espírito. Imagine Deus que conhece a sua vida por inteiro, por aquilo que você ainda não fez. Ele sabe exatamente como você está, ele sabe exatamente como você se encontra hoje. E ele diz de forma bem clara para o profeta Ezequiel: eu tenho procurado pessoas que possam tapar as brechas, pessoas que possam ser úteis para minha mão, mas eu não tenho encontrado. Não tenho encontrado ninguém. E aí eu tenho que buscar a referência que nós temos em Hebreus, de que haveria dentro de toda a humanidade um grupo seleto de pessoas. Está dizendo que travou, pastor. Irmão, se travou, se foi só da Raquel, eu vou dar uma paradinha aqui para vocês me avisarem. Mas para mim está tudo bem aqui, está tudo certinho. Vamos lá, tem o tempo aí de vídeo, né? Os 10 segundos, mas me diga aí se está parado, se não está parado. Aqui não travou. Então tá, Raquel, eu acho que é só a internet sua particular. Perdão, irmãos, mas continuando, né? Então, quando nós falamos aqui sobre o que Deus espera de nossas vidas, nós percebemos que existe no meio de toda a humanidade um grupo de pessoas que tem características notáveis. Está lá em Hebreus 11. Então, ele fala de um tipo de homem, de um tipo de mulher que seria o dos últimos tempos, que seria aqueles que nós encontraríamos. E eu quero fazer um apelo aonde é que vocês estão, para que realmente a obra possa contar com suas vidas, né? Então, ele diz assim: homens que venceram os reinos, que praticaram justiça, que fecharam bocas de leões, que apagaram a força do fogo, que escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, colocaram exércitos para correr, homens e mulheres que suportaram açoites, pedradas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sofreram aflição, desamparo, foram até maltratados, suportaram tudo isso para que o reino dos céus avançasse. Nós precisamos encontrar estas pessoas hoje, porque da mesma forma que eu tenho prazer em estar com cada uma delas, essa é a palavra do Senhor para essa sexta-feira. O Senhor tem procurado a sua vida. O Senhor tem procurado pessoas que se proponham a fazer esse trabalho. Isso é estar na brecha. Isso é impedir o rompimento. Isso é fazer com que as circunstâncias que estão propostas a vir sejam atrasadas, sejam impedidas por orações de homens e mulheres de Deus. Tempestades foram abaixadas, foram diminuídas, por orações de mulheres tementes ao Senhor. Presidentes caíram, reinos foram levantados e reinos caíram, exércitos retrocederam. O papel da igreja é neutralizar a degradação da humanidade. O papel da igreja é evitar que o pecado avance. E se eu pudesse baixar um pouquinho a barra, eu diria especificamente para a sua vida. O seu papel é fazer com que o pecado não avance na sua casa, fazer com que não avance na sua vida. O posicionamento deste homem, e Hebreus ainda vai além, ele diz: homens e mulheres que esse mundo não seria digno. Ele não está falando que é uma coisa específica de um QI elevado, mas ele está dizendo de pessoas que não se conformaram em ser apenas filhos e filhas de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã lá em Valinhos, mas eles passaram daquele momento de remissão e de salvação e eles passaram a compreender o que Paulo fala: Cristo vive em mim. Há uma necessidade de nós mudarmos as nossas posturas. Por mais que você se sinta convencido de que Deus não quer nada com você, eu te digo, Deus tem procurado essas pessoas.
Então, se você acha que Deus não quer nada com a sua vida, e se Deus está procurando pessoas que possam amar a Ele acima de todas as coisas e ser uma brecha para esse tempo, então eu digo, existe algum desencontro aqui. Então, que essa tarde seja justamente para trazer luz aos passos que você tem dado diante do Senhor. Se você tem se assemelhado aos profetas que agem de forma conveniente, aos príncipes que trabalham como lobo, aos sacerdotes que têm ignorado a lei, se de repente você tem feito da sua vida o que você bem entende, você faz da sua vida o que você acha correto, eu quero fazer aqui um apelo. Pensem que o fato de você fazer coisas boas, o fato de você agir de forma boa, isso não te dá o crachá, nem te dá o mérito de um instrumento de Deus. O que está em jogo aqui é pessoas que largaram, quebraram os protocolos com a carnalidade, quebraram os protocolos daquilo que te deixa na zona de conforto e começaram a dizer, Senhor, eu sei que tu tens algo a fazer, então faz comigo. O Senhor quer levantar a mesma unção que havia nas palavras de Ana, quando orava por um menino, por essa criança orava eu. Ela conseguia entender a decadência daquela geração, ela conseguia entender a apostasia que estava ali, a geração do profeta Eli, e ela dizia, Senhor, se tu me deres um filho, ele será a resposta para esta nação. As mães que têm filhos, que elas possam impor as mãos em seus filhos e dizer, eu não quero que meus filhos apenas sejam engenheiros, médicos, doutores, pessoas bem-sucedidas nessa vida, mas que eles sejam uma resposta para esse mundo que está cada vez mais corrompido e entregue à perdição. Que os pais possam dizer para os seus filhos, olha, o que eu desejo, o que eu oro, é que você seja um instrumento de Deus, mesmo que para isso haja sofrimentos e pedradas, mas que você veja no modelo do seu pai o que eu faço, para que você também seja um instrumento no seu tempo, na sua hora. Está faltando exemplos para a igreja, está faltando homens e mulheres de Deus que se posicionem e digam, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse instrumento. E eu fico com aquela sensação, muitas vezes, de preocupação e ao mesmo tempo de confiança, sabendo que todas as coisas estão no propósito de Deus, de um Deus que pode levantar das pedras adoradores. Eu confio nesse Deus, mas ao mesmo tempo tenho medo, né? aquele sentimento dúbio, porque o Senhor ele tem provido e preparado uma igreja gloriosa, uma igreja que não se contamina, uma igreja que, por mais que as coisas se prevenham sobre ela, ela permanece fiel e diz, eu quero ser o instrumento de Deus, eu quero praticar a justiça, eu quero fechar bocas de leões, eu quero apagar a força do fogo. É necessário ter uma vida com o Senhor. Como é triste, eu vou ler de novo para vocês, busquei dentre eles um homem, coloque aí mulher, dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim para esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Né? Percebe-se que o Senhor ele tem retardado o juízo dele, ele tem retardado a disciplina, e muitos olham esse atraso como se Deus tivesse esquecido, mas virá juízo, virá um momento de acerto de contas, virá um momento onde a mão do Senhor pesará, mas que glorioso saber que ele não pesou por tua vida, por causa do amor à tua vida, da oração que você faz pela tua casa, por você não ter desistido, não ter parado, não ter interrompido o teu clamor, por você não ter desacreditado, não ter desanimado, não ter se envolvido com as coisas desta vida, não ter se perdido nas coisas desse mundo. Nós estamos hoje numa situação tão ímpar de podermos escrever a história que está faltando ser escrita e ser participantes do projeto de Deus, não apenas para salvar vidas, mas para sermos profundos e abrirmos mão de nossas carnalidades e de nossas impurezas para que Cristo habite em nós de forma abundante. Mas estamos deixando tudo isso passar, porque estamos mais envolvidos com aquilo que é de essencial nesse momento, sobreviver. Então nós estamos mais interessados em sobreviver, nós estamos mais interessados em colocar a nossa digital nesta vida, em dizer, eu dentro da normalidade do homem vivi tudo que eu podia viver, mas jamais poderíamos dizer o que Paulo disse, corri a carreira, guardei a fé ou combati o bom combate, porque estas palavras, elas só vão ser autorizadas para homens e mulheres que definitivamente estão elencados no rol
dos guerreiros, né, dos homens de fé ali de Hebreus 11. Então, que triste saber que ali em Ezequiel Deus não podia contar com ninguém. Que triste saber que na tua casa Deus não pode contar com ninguém. Deus vai ter que esperar os teus filhos crescerem para poder usá-los. Deus não vai poder contar com a tua vida, com o sacerdote da casa, com o filho mais velho, com a esposa. Deus não vai poder contar com os discípulos, não vai poder contar com os levitas. Deus não vai poder contar com os presbíteros, com os diáconos, porque eles estão hoje preocupados em sobreviver. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós olhamos a destruição daqueles muros, né? Falava com a irmã Márcia sobre isso, tanto eu quanto ela gostamos muito dessa parte. Quando Neemias chega em Jerusalém e não havia mais diferença entre profano e santo, não havia mais diferença entre o vale de Gema e a cidade guardada pelo Senhor, a cidade de Jerusalém, tudo misturado, toda a corrupção, toda a podridão, todo o pecado, todo lixo misturado, quando chegamos e percebemos que talvez a nossa igreja, talvez a igreja brasileira esteja assim. Deus ele quer usar as nossas vidas nesse tempo. Eu diria assim, como está a tua oração? Deus tem te visitado? Como estão os teus sonhos? Deus tem falado nos teus sonhos? Como é que está a relação na tua casa, os projetos, os planos de Deus, o que você fez com eles. Então eu diria que nesse tempo eu fico imaginando como Deus tem olhado e dito, poxa, vou ter que esperar mais um tempo, vou ter que esperar mais uns dias, eu vou ter que esperar mais uns meses para que isso aconteça. E com isso a obra é retardada. Com isso, os inimigos entram e invadem as casas e machucam as pessoas e matam. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer ao Senhor Jesus? Porque nós estamos preocupados conosco, nós estamos cheios de cuidados com essa vida. Quantos homens e mulheres de Deus estão passando apertos porque se sentem solitários, não conseguem mais fazer enquanto eles veem demandas de todos os lados? Não é fácil olhar o quadro da igreja hoje. Não é fácil olhar para as nossas vidas e saber que nenhuma pandemia foi suficiente para mudar. Embora Deus tenha nos mostrado, tenha exposto nossas fragilidades, nós nos levantamos rápido, sacudimos a poeira e fazemos de tudo isso como nada melhor que um dia depois do outro. Mas nos caminhos do Senhor as coisas não funcionam assim. O Senhor tem procurado homens e mulheres que possam se colocar na brecha. Homens e mulheres que possam dizer, Senhor, nós lutaremos contra o inimigo. Nós estaremos ali o tempo todo, trabalhando para que nada impeça que a tua obra avance. E é justamente por essas pessoas que eu quero orar nessa tarde. Eu quero orar para que esse versículo não seja lido no nosso tempo. Que triste saber que talvez o Espírito Santo esteja falando, eu busquei em toda São Paulo, eu busquei em toda a cidade onde você esteja, em todo o país onde você esteja, e não encontrei sequer um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que pudesse falar, eis-me aqui. Só para terminar, né, quando Davi ele é chamado pelo pai, né, Jessé fala para ele, vai ter a guerra, campo de guerra, havia ali Golias, né? Ele era um menino franzino, ele não tinha nem porte de soldado. Mas quando ele viu aquele homem falando da forma como ele falou, o Espírito de Deus que havia nele se levantou e disse, o que esse incircunciso fala do meu Deus? Percebe que ele não está preocupado nem com os irmãos, ele não está nem preocupado com o país, ele não está nem preocupado com Israel, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com Deus dele. Chegou o tempo dessas pessoas que têm esse mesmo espírito que Davi tinha se levantar. De pessoas que têm um zelo pela obra do Senhor, que se incomodam quando percebem que pecadores e pecadores estão indo para o inferno, que pessoas estão morrendo porque não há quem se levante, que coloca toda a sua vida, tudo que tem à disposição do reino. Chegou o tempo realmente destas pessoas. E quando Deus encontra um homem desse, então ele encontra um Jó, ele encontra um Noé, ele encontra uma Maria,
Ele encontra pessoas que possam ser a diferença, né? Eu disse na quarta-feira que Deus tem levantou a vida de Esther, levantou a vida de Daniel e levantou a vida de José como instrumentos para mudar as instituições, né? Nós temos aí olhado tantas coisas, visto tantas coisas pela televisão e temos nos assombrado e tentamos garantir o nosso pão, enquanto que o Senhor poderia nos usar como instrumentos para dizer aos juízes, para dizer aos autores da lei, para dizer aos governantes: o Senhor reina e Ele tem as palavras de verdade para todos nós. Que o Senhor nos ajude nessa tarde, que essa palavra possa tocar o teu coração e despertar esse fogo do Espírito Santo e tirar você dessa zona de conforto para que você seja um instrumento de Deus. Não um instrumento apenas agradável, que agrada as pessoas, mas um instrumento de Deus e que Deus possa te usar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu não vou orar porque eu falei demais. E amém, que possamos nos disponibilizar como instrumentos do Senhor. É isso mesmo. Glória a Deus. Amém, irmã. É isso mesmo. Que sejamos assim. Tá? E se você tem falado amém, eu estou vendo muito amém aqui, muito amém, que então você seja a resposta de oração. E que você se levante para o teu pastor e que você seja realmente algo pelo qual o Senhor possa dizer. Eu vou ter ele de novo aqui, né? Homens que venceram reinos, que praticaram a justiça. Não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus. Fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Por que escaparam ao fio da espada? Porque estavam lutando. Da fraqueza tiraram forças. Quantas pessoas se entregam por suas fragilidades, por suas fraquezas, né? E dizem para nós: eu sou fraco, por isso que eu caio, né? Das fraquezas tiraram forças. Na batalha se esforçaram, né? Às vezes nós estamos cansados e alguém encontra aquela força do nada, né? Colocaram exércitos para correr, homens e mulheres que suportaram açoites, pedradas, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, sofreram aflição, desamparo e foram até maltratados. A igreja, o reino dos céus, tem buscado estas pessoas. Tem candidatos aí? Há vagas. Amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra vai ficar salva e aí você pode compartilhar ou meditar sobre ela. Um grande abraço. Daqui a pouco, às 17h30, nós temos live com a pastora Maristela para as crianças. Coloca os teus filhos aí para ter aula com ela. Ah, ele não gosta. Gosta sim. Só ficar que ele vai se... Todas as crianças que veem o vídeo da pastora Maristela ficam vidrados, porque é uma graça nela para falar com crianças. Somos nós, os pais, que temos que dizer o caminho que as crianças têm que andar. Não são elas, tá? Não se esqueça disso. Então, leve as crianças para frente do celular e nesse momento pode. E deixa elas assistir a pastora Maristela. E domingo, nós temos às 7h30 a live com o pastor Martim. Tem sido uma live muito especial. Essa semana foram muitos testemunhos do que Deus tem feito. Então, faça a mesma coisa, né? Dê os seus testemunhos, chame as pessoas. Aqui em São Paulo, ao longo das últimas semanas, tem caído as pessoas que têm assistido. Ah, mas eu assisto depois. O que você fica fazendo na hora do culto, irmão? É hora do culto. Então, se organiza para que você possa estar assistindo as lives do pastor Martim às 19h30. Amém? Então tá, um grande abraço para vocês, estou morrendo de saudade e a semana que vem temos mais. A paz!